Então, pessoal, continuando nossa aula sobre efeito estufa e o aquecimento global, agora nós vamos conhecer os gases do chamado efeito estufa. Nós já comparamos esses gases com o vidro de uma estufa ou o vidro daquele carro parado lá no sol. Também já comparamos esses gases com um isolante térmico ou pode também ser comparado com um cobertor, né, que mantém retido o calor irradiado pelo nosso planeta. Então, existem alguns gases que são mais importantes para o efeito estufa e a gente vai conversar um pouco aqui sobre eles. O primeiro deles é o vapor de água. Diferente dos demais gases do efeito estufa, o vapor de água ele não está tão relacionado à poluição do ar como os demais, mas ele também é um importante componente, né, para o efeito estufa. Temos aqui o vapor de água, ele é encontrado em suspensão na atmosfera, o que dá origem à umidade do ar, certo? Está bastante presente na nossa atmosfera e é responsável por mais da metade do efeito estufa. Isso porque ele capta o calor irradiado pela superfície terrestre, distribuindo esse calor em todas as direções e aquecendo a superfície da Terra, certo? Então, ele é o único dentre os demais que não está tão relacionado assim com a poluição, certo? Então, o próximo gás do efeito estufa é o monóxido de carbono, cujo símbolo é CO, certo? Ele é um gás incolor, inflamável, inodoro e extremamente tóxico. Então, ele não tem cheiro e não tem cor, mas é extremamente tóxico para os seres vivos, certo? Ele é produzido especialmente pela queima de combustíveis fósseis que são ricos em carbono, como carvão mineral ou como os derivados de petróleo, a gasolina, o óleo diesel, etc. Certo? O próximo gás do efeito estufa é o dióxido de carbono. A única diferença daqui para cá, como vocês podem ver, é que tem dois O, né? Que é 2 oxigênios. Então, o monóxido de carbono é o CO e o dióxido de carbono é o CO2, que é chamado também de gás carbônico. Então, o dióxido de carbono é o mesmo gás carbônico. Dentre todos os gases do efeito estufa, o que tem maior importância para o efeito estufa é justamente esse gás, o gás carbônico, porque ele é o que está mais abundante na nossa atmosfera, então é o que está mais presente na nossa atmosfera, dentre todos os gases do efeito estufa, certo? Ele é principalmente produzido a partir da queima de combustíveis fósseis, como utilizados em veículos, certo? Além disso, da queima de carvão mineral, principalmente nas indústrias, da queima das florestas, e houve um aumento dessa quantidade de gás carbônico na atmosfera, principalmente depois da chamada Revolução Industrial, né? Então, a concentração de gás carbônico na nossa atmosfera após o processo de revolução industrial aumentou cerca de 35%. Então, veja como está realmente muito relacionado às atividades humanas, principalmente às atividades industriais, certo? E lembrando, ele é o gás mais importante do efeito estufa, porque é o mais abundante na nossa atmosfera. E também é um dos que mais a gente, vamos dizer assim, é o que é mais fácil da gente controlar, baseado nas nossas atividades desenvolvidas na indústria, na utilização de veículos e etc. Então, o próximo gás, na verdade é um conjunto de gases, são chamados CFCs, os clorofluorcarbonos. Então, são um conjunto de gases que têm em sua composição 3 elementos químicos diferentes, o carbono, o cloro e o flúor. Está principalmente presente nos aerosóis, tipo aqueles sprays aerosóis, e em sistemas de refrigeração, de ar-condicionado e de refrigeradores, geladeiras, certo? Então, também é um gás do efeito estufa. O próximo gás são os chamados óxidos de nitrogênio, também é um conjunto de gases. Dentre os óxidos de nitrogênio
mais importantes para o efeito estufa está o chamado óxido nitroso, certo? Esses gases eles são usados em motores de combustão interna, em fornos, em estufas, em caldeiras, incineradores, lá na indústria química e na indústria de explosivos, certo? Então, como eu disse para vocês, o mais importante dentre eles é o óxido nitroso, que ele pode ser emitido para a atmosfera através de bactérias no solo ou nos oceanos. Além disso, também está muito presente nas atividades agrícolas, como no uso de fertilizantes nitrogenados, certo? Ele colabora cerca de 298 vezes mais para o efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono, certo? Então, ele contribui para esse efeito estufa, o aumento da temperatura cerca de 298 vezes mais do que o dióxido de carbono. A tia Marcela disse que o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, era o mais importante? porque é o que é mais abundante. Então, o óxido nitroso é muito perigoso, mas ele é, vamos dizer assim, a quantidade em que ele é produzido é bem menor do que se comparado ao gás carbônico, certo? Próximo gás do efeito estufa é o dióxido de enxofre, cujo símbolo é o SO2. É um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por oxigênio e enxofre. É utilizado principalmente na indústria, na produção de uma substância chamada ácido sulfúrico e também é expelido pelos vulcões, então de forma natural. Nós temos também o metano, também é um gás incolor, inodoro e tóxico, certo? Ele tanto é expelido pelos animais ruminantes, certo? Então, os herbívoros ruminantes, como o porco, gado, ovelha e etc., como a partir da decomposição do lixo orgânico, na extração de combustíveis e etc., certo? É o segundo gás que mais contribui para o efeito estufa, atrás apenas do gás carbônico, certo? Ele aumenta a temperatura, né? É mais importante, vamos dizer assim, influencia mais na temperatura do que o próprio gás carbônico. Ele está dizendo assim, ó, com poder 21 vezes maior do que o gás carbônico, certo? Aproximadamente 60% da emissão de metano provém de ações humanas, principalmente relacionadas à decomposição do lixo, né, nos aterros sanitários e nos lixões. Pois bem, então esses são os chamados gases do efeito estufa que nós acabamos de conhecer. Temos, portanto, o vapor d'água, o monóxido de carbono, o gás carbônico, os CFCs, os óxidos de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o metano. Esses são os principais gases do efeito estufa. No nosso próximo vídeo, nós vamos entender melhor o que é o aquecimento global.